Tarde. Vamos falar um pouquinho de distúrbios do sono. Então, para começar, quais são os objetivos aqui da aula? Primeiro, ter noção das definições, das terminologias que a gente vai usar. Então, definir o que é sono, quais são os componentes do sono, o que é ciclo sono-vigília, como é que a gente usa esses termos. Conhecer as bases anatômicas e as funções do sono. E depois a gente vai discutir algumas doenças que vão alterar o processo normal do sono. Então, para começar, o que é sono, né? E o que é nível de alerta, o que são esses termos que a gente usa. Então, nível de alerta pode ser definido como o limiar que qualquer estímulo sensitivo precisa chegar para despertar uma resposta no nosso organismo, né? Geralmente, desencadear a nossa atenção. Então, dependendo do meu nível de alerta, o estímulo sensitivo ele precisa ser maior ou menor para desencadear a minha atenção. Geralmente, enquanto eu estou acordado, estímulos sensitivos com intensidades menores conseguem despertar minha atenção. Caiu uma coisa ali, aconteceu alguma coisa ali, eu olho para aquilo, quando desperta minha atenção e uma resposta minha. Agora, se eu entro num estado de maior rebaixamento do nível de alerta, né, em que a gente fica com o nosso nível de alerta reduzido, esses estímulos recorrentes, corriqueiros, passam a não ser suficientes para desencadear, para despertar minha atenção. Então eu posso estar dormindo aqui, às vezes cai alguma coisa que eu não me acordo, só se for um barulho muito alto. Então, o nível de alerta mais baixo é aquele que estímulos de maior intensidade precisam ser feitos para desencadear uma resposta, para chamar a atenção. E o nível de alerta mais alto é que estímulos de menor intensidade já conseguem fazer isso. Então, a gente pode oscilar no nosso nível de alerta. Tem pessoas, por exemplo, estados de ansiedade, que o nível de alerta fica altíssimo. E aí, qualquer coisinha que acontece, qualquer estímulo sensitivo que acontece, já é o suficiente para desencadear a atenção daquela pessoa. E tem estados que diminuem bastante o nosso nível de alerta, né? O mais rebaixado possível é o estado de coma, em que nada, nenhum estímulo consegue despertar a pessoa, ok? Então isso aqui é o nível de alerta. O que a gente chama de sono? Sono é um estado de diminuição do nível de alerta, mas não é qualquer estado de diminuição do nível de alerta. É um estado de diminuição do nível de alerta que geralmente ocorre de forma espontânea, ou seja, a gente tem sono de forma espontânea, faz parte da nossa fisiologia. Geralmente é transitório, ou seja, a gente não entra em sono e fica lá de forma permanente, e ele é reversível. Então você pode ser desperto de um sono. Então se eu estou aqui dormindo, vem alguém aqui, me sacode, me acorda, eu acordo. Ok? Então isso que é sono. Então a gente tem, pela nossa fisiologia, estados em que a gente vai oscilar entre estar acordado com um nível de alerta maior e em alguns momentos a gente vai estar com um nível de alerta diminuído. Se esse nível de alerta diminuído ocorre de forma transitória e reversível, a gente chama isso de sono, tá? Doenças vão poder alterar essas coisas, mas isso aqui é o que acontece de forma fisiológica. A maioria dos animais tem oscilações regulares entre esses estados de sono, né, que é quando o nível de alerta fica mais rebaixado, e estados de vigília, que é quando o nosso nível de alerta está maior. A gente chama esses estados, essas oscilações regulares, de ciclo sono-vigília. Então, o ciclo sono-vigília nada mais é do que as alternâncias entre sono e vigília que ocorrem de forma cíclica entre os animais. Esses ciclos sono-vigília podem alterar muito de animal para animal em relação a quanto tempo passa, né? O nosso ciclo sono-vigília geralmente oscila em torno de um dia, por isso que ele pode ser dado um nome de ciclo circadiano. A gente vê que a gente compartilha essa capacidade de sono com muitos outros animais, que já se divergiram evolutivamente da gente há muito tempo, não só mamíferos, mas como répteis, como vários outros, até moscas têm ciclo sono-vigília. Então, isso mostra pra gente que a questão de sono e oscilar entre sono e vigília é uma característica que é preservada de forma muito cuidadosa ao longo da evolução há muito tempo, né? Isso é uma das coisas que aponta pra gente o quão importante é isso, o quão importante é a gente ter um ciclo sono-vigília, a gente compartilha isso com a maioria dos animais. Entre os animais, a gente pode ver algumas diferenças. Então, a gente sabe, se a gente pega os mamíferos e as aves, a gente tem um sono que é caracterizado por duas fases, a fase REM e a fase não REM, que a gente vai falar já essas diferenças. Já os animais que divergiram evolutivamente da gente há mais tempo, eles tendem a ter ciclos monofásicos, sonos monofásicos. E alguns animais podem até
a adquirir algumas adaptações bem interessantes. Por exemplo, os golfinhos. Os golfinhos são mamíferos que voltaram para a água. Então, eles eventualmente têm que emergir para conseguir respirar. Então, eles nunca podem estar totalmente dormindo, totalmente em sono. Então, eles alternam entre os hemisférios cerebrais dele. Uma hora um hemisfério está dormindo enquanto o outro está acordado, e isso fica alternando entre si. Isso não acontece com nós humanos, mas com os golfinhos isso acontece. É uma adaptação interessante, se for pensar do ponto de vista de defesa evolutiva, de que eles eventualmente não podem se dar ao luxo de estar com o nível de alerta tão diminuído a ponto de arriscar se afogarem. Então, é aquilo que a gente falou. O padrão de oscilação que ocorre ao longo do tempo pode ser extremamente variável. Então, tem animais que ficam acordados por dias e dias e dias, semanas, às vezes até meses, e depois dormem, hibernam por um tempão também. Só que a nossa espécie não é assim. A nossa espécie oscila geralmente ao longo de um dia, ao longo do Sol se pondo e o Sol nascendo. Por isso que a gente chama de circadiano, porque circula ao longo de um dia. Ok. E quais são as funções do sono, né? E isso, assim, permaneceu um mistério por muito tempo, né? Eu acho que é muito fácil a gente perceber que o sono é importante. É só a gente ter noção do que acontece quando a gente não dorme, né? Então, se uma pessoa fica sem dormir por mesmo que pouco tempo, poucos dias, a gente já vê uma queda muito importante em vários tipos de indicadores de saúde, como a pessoa fica com menos paciência, a pessoa fica mais irritável, tem mais liberação de hormônios de estresse, né? A pessoa perde capacidades cognitivas, perde capacidade de atenção, perde capacidade de memória, principalmente a memória de trabalho. Então, a gente é afetado de muitas e muitas formas no nosso corpo por um sono inadequado, mesmo que em curto períodos de tempo, né? Só que as funções detalhadas do sono só começaram a ser bem estudadas, só começaram a ser descobertas de uns tempos para cá. O que a gente sabe? Provavelmente o sono tem muitas outras funções que a gente ainda desconhece, né? Então a gente sabe que o sono tem propriedades restauradoras para funções mentais, principalmente as funções cognitivas de alta demanda, como a atenção, memória, né? O sono tem muita importância na manutenção do humor, né? Sono inadequado está correlacionado com maiores incidências de humor deprimido, de estresse, de respostas de raiva. E a gente sabe que respostas que liberam hormônios de estresse, né, cortisol, adrenalina, a longo prazo, né, não só a curto prazo, tendem a cursar com aumento da pressão arterial, então podem cursar com risco aumentado de hipertensão no futuro, podem cursar com aumento da glicose no sangue, né, ou seja, risco maior de ter diabetes. É só você pensar por que a gente libera hormônios de estresse. Essa resposta do estresse foi criada para nos ajudar em situações de luta ou fuga, né? Então, numa situação de luta ou fuga, o que a gente precisa? A gente precisa aumentar nossa pressão arterial para perfundir melhor nossos órgãos, né? Principalmente nossos músculos. A gente precisa ter mais glicose circulando no sangue, né? Para chegar mais energia para os tecidos. A gente não se preocupa tanto com algumas funções como digestão, aquela comida que você está digerindo para armazenar energia, isso não é importante numa situação de luta ou fuga. Metabolismo ósseo, né, fazer síntese óssea também não é importante naquele momento, síntese de leucócitos não é importante. Então, tudo isso, se você mantém essa resposta de forma anormal por muito tempo, né, tudo isso é super adaptativo se você precisa disso a curto prazo, para correr de um leão, para correr de um perigo, para lutar com alguma coisa. Mas se você começa a ativar isso toda hora que alguém corta você no trânsito, toda hora que você tem algum estresse, toda hora que o seu chefe no trabalho te dá uma nova tarefa, ou até mesmo que você tem que ir para o trabalho, e você começa a perpetuar essa resposta de estresse de forma persistente, essas manifestações começam a ser prejudiciais, começam a ser mal adaptativas. O paciente tem mais risco de tudo isso. Osteopenia, osteoporose, distúrbio do controle da glicose, principalmente diabetes, hipertensão arterial, risco maior de ter infecções recorrentes. Então, o sono está muito ligado com a questão do estresse crônico. Então, ele também é essencial para a manutenção do sistema imune endocrinológico, né, preventivo. Ele parece ser um importante período de processamento de informações e consolidação de memórias. Isso acaba ajudando no julgamento inconsciente, né, no julgamento que está fora
da nossa noção de que está acontecendo. Isso mostra que é verdade aquele conselho de todas as decisões complexas, todas as decisões difíceis, é bom você dormir antes de você tomar elas, porque realmente, durante o sono, parece ocorrer um processamento de consolidação de informações e de julgamento, de associações de informações que ajuda a gente na nossa tomada de decisões. E uma outra coisa extremamente importante que ocorre é que ocorre o clareamento de produtos tóxicos ou de gastos neuronais cerebrais, né, através de um sistema chamado sistema linfático. Então, o neurônio está lá realizando o metabolismo dele, e realizando o metabolismo dele acaba gastando energia, né? E a ATP vira ADP, né, no processo de gasto energético. E esse ADP acaba sendo liberado em forma de adenosina, né? Então, quanto mais você gasta energia, mais adenosina é liberada. Só que o que acontece? Não ocorre, enquanto a gente está acordado, um processo de 1 para 1 de gasto de energia e de clareamento da adenosina. A adenosina, então, ela vai se acumulando enquanto a gente está acordado. E é um dos grandes estímulos, que a gente já vai ver lá um pouco mais para frente, para estimular a gente a dormir. Quanto mais adenosina está se acumulando, mais a gente tem estímulo para entrar no nosso período de sono, né? Por quê? Porque durante o sono a gente consegue clarear melhor esses produtos de desgaste, dentre eles a adenosina. Isso ajuda a gente a ter uma restauração metabólica do cérebro, né? E essa circulação desse clareamento ocorre por um sistema chamado de linfático, né, que são basicamente espaços perivasculares em volta dos vasos que circulam pelo sistema nervoso central, aonde ocorre o fluxo dessas substâncias. Então tudo isso está acontecendo, e provavelmente muito mais coisas que a gente ainda está para descobrir. E como é que é a anatomia do sono? Quais são as estruturas importantes para regular quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo? Então vamos lá, quais são as principais estruturas? A primeira estrutura é o córtex cerebral. Então o córtex, a gente sabe que é a região mais superficial ali dos hemisférios cerebrais, e é onde esses neurônios interagindo, esses vários e vários neurônios que estão na superfície dos hemisférios, interagindo, levam a propriedade emergente do que? Da gente estar acordado e da gente conseguir realizar as nossas funções cognitivas. E esses neurônios, ao longo dos hemisférios, têm sub-áreas que se especializam para realizar mais determinadas funções. Alguns desses neurônios são especializados em registrar memórias episódicas, outros são especializados em processamento visoespacial, outros são especializados em planejamento de movimentos e por aí vai. E o córtex, como um todo, é a grande área que garante que a gente esteja acordado e alerta, né? E tendo noção do nosso ambiente. Então, para a gente estar acordado, a gente precisa do córtex funcionando. Então, ele é o substrato mais básico, mais essencial para isso. Neurônios no córtex ativos geralmente são correspondentes com uma pessoa acordada e realizando funções cognitivas. Então, o nível de alerta está diretamente relacionado com o grau de ativação dos neurônios corticais, ok? Então a gente pode falar que o córtex cerebral é a sede da consciência. Ele é onde a consciência emerge, da ativação daqueles neurônios. E os seus níveis de ativação correspondem com um grau de alerta. Fica mais ativo durante o dia e menos ativo no período noturno e no sono, tá? Lembrar que não é uma ativação total. É uma inativação total durante o sono, é parcial. Eles diminuem a taxa metabólica, diminuem a taxa de ativação e, inclusive, durante algumas fases do sono, algumas partes dos hemisférios do cérebro podem ficar, inclusive, até bastante ativas, como a gente já vai ver. Próxima estrutura interessante é o tronco encefálico. Então vamos lá, o córtex por si só, apesar dele ser a sede da consciência, ele é o quarto onde a consciência está, ele é o quarto que representa a consciência, ele não é autossuficiente para isso. Ele precisa de estímulos de projeção para ele ser ligado. É como se ele precisasse, você está num quarto e o quarto é a consciência, mas a luz está desligada. E ele precisa que a energia elétrica chegue nele para conseguir ligar a luz e você conseguir ter noção do que está ali, do que compõe a consciência conseguir se comportar de forma adequada, porque você precisa
é ver tudo que está ali dentro daquele quarto. É exatamente assim que isso aqui acontece. Então, no tronco encefálico, a gente tem vários neurônios que eles se projetam difusamente, são chamados sistemas de projeção difusa, né? A gente tem vários desses. Mas os mais importantes para nível de consciência são um sistema de projeção difusa que a gente chama de SARA, que é o sistema ativador, porque ele ativa o córtex, reticular, porque ele está na formação reticular do tronco encefálico, né? Formação reticular do tronco encefálico é aquela área que tem vários núcleos meio mal definidos que subservem diversas funções. Ascendente, porque ele ascende. Então, é o sistema ativador reticular ascendente. Esses neurônios, desculpa, eles se projetam difusamente para os hemisférios cerebrais e ativam eles através da liberação de quê? Principalmente serotonina e noradrenalina. Então, é no tronco que a gente tem o quê? O controle da ativação pelo córtex. Então, é ele que manda a energia elétrica para acender a luz do que é a consciência. E por meio de núcleos que estão localizados, que são chamados coletivamente sistema ativador reticular ascendente, que estão localizados na formação reticular do tronco, tá? Que liberam principalmente serotonina e noradrenalina. Tá? Esses núcleos, eles são os núcleos da RAF, que são os que produzem serotonina, e o locus ceruleus, que produz noradrenalina. Mas eles são coletivamente chamados de sistema ativador reticular ascendente. Nossa próxima estrutura de interesse é o hipotálamo. O hipotálamo é essa região aqui, estrutura que fica logo abaixo do tálamo, né? E o hipotálamo ele é organizado em vários e vários subnúcleos, ele tem muita relação, principalmente com o sistema nervoso autônomo. Então ele tem muita relação com essa regulação de ciclo sono-vigília. E o hipotálamo, quando a gente para estudar ele, a gente vê que ele é subdividido em vários e vários núcleos, cada um responsável por um pouco em algumas dessas funções autonômicas. Tem parte dele que estão mais relacionadas ao controle cardiovascular, tem parte dele que estão mais relacionadas a, por exemplo, regulação de ingesta e excreção de água, e tem parte dele que estão relacionadas a vários tipos de funções de regulação do ciclo sono-vigília. O hipotálamo, a gente pode dividir ele em 3 regiões de interesse para o ciclo sono-vigília, que fazem funções um pouco diferentes. A parte mais anterior do hipotálamo, que a gente chama de área pré-óptica, porque está na frente, o hipotálamo fica logo em cima do trato óptico. E aí ele pode ser dividido em área pré-óptica, que é logo anterior àquilo ali, a área supraquiasmática, né, e a área posterior do hipotálamo. Então essa é uma divisão meramente anatômica, mas tem correlação funcional. Então a área pré-óptica, qual é a função dela? Ela detecta o acúmulo de adenosina. Lembra que eu falei que a adenosina era um produto liberado conforme fosse tendo gasto metabólico neuronal? Então, consumo de ATP, gasto de energia que a gente vai fazendo ao longo do dia, vai acumulando adenosina. E essa região pré-óptica, ela faz o quê? Vai detectando esse acúmulo de adenosina e produz GABA, que é um neurotransmissor inibitório. E esse GABA produzido, ele vai lá e inibe o sistema ativador reticular ascendente. Então, quanto mais a gente gasta energia nos neurônios lá, mais tem consumo energético, mais adenosina é liberada e mais essa região pré-óptica produz GABA, que vai inibir o sistema ativador reticular ascendente. Isso vai ocorrendo normalmente ao longo do dia, mas isso explica também porque, às vezes, depois da gente fazer atividades com um grande gasto cognitivo, a gente pode se sentir cansado, com sono e precisar dormir, inclusive. Muito gasto metabólico energético, neuronal, muita produção de adenosina, inibição do SARA. Para quê? Para você poder dormir e ter o clareamento desses produtos e ter renovação e você conseguir fazer o seu reestoque de atenção, de capacidade cognitiva e por aí vai. Partindo logo para trás, na região supraóptica do hipotálamo, a gente tem a área que a gente pode chamar de relógio biológico. Por quê? Essa área vai fazer o controle da liberação de melatonina, né, pela glândula pineal. Então essa área está super comunicada com a glândula pineal, que produz melatonina. E a melatonina é um inibidor do SARA, né? Então a melatonina também estimula o sono, ok? Essa área do relógio biológico, essa região supraóptica, ela vai fazer o controle da liberação de melatonina de acordo com o quê?
de acordo com principalmente a exposição à luz solar. Então, a gente tem alguns fotorreceptores na nossa retina que são só relacionados a detectar o grau de luz solar, de luz que está sendo transmitido, e comunicar esses neurônios da região supraóptica. No sentido de que o quê? Enquanto a gente tem exposição à luz solar, enquanto a gente tem exposição à luz, enquanto está claro, a gente tende a se manter mais acordado, a gente não produz melatonina. Quando fica escuro, aí ocorre o estímulo de produção de melatonina e a gente tende a dormir. Isso é um mecanismo interessante, principalmente para animais que o quê? Que têm a sua atividade diurna, que dependem muito da visão para realizar suas atividades, né? Para sobreviver. E a gente precisava ficar quanto mais tempo possível acordados durante o dia e mais tempo possível dormindo durante a noite, para a gente conseguir passar mais do nosso tempo acordados enquanto a gente conseguir enxergar, né? Lembrar que essas estruturas já são adaptadas há muitos e muitos e muitos milhares de anos, muito antes da gente ter energia elétrica, a gente conseguir ainda manter claridade durante a noite. E a gente vê que essa questão da gente conseguir produzir claridade, apesar de ter vários pontos interessantes, também pode afetar de forma negativa o nosso ciclo sono-vigília. E a próxima região é a região mais posterior do hipotálamo, mais especificamente a região dorsolateral. Ali tem neurônios que eles produzem uma substância chamada de orexina. Em alguns lugares vocês vão encontrar isso escrito como hipocretina também. Essa substância é um estimulador do sistema ativador reticular ascendente, ou seja, deixa a gente mais acordado. E qual é o grande estímulo? O que a região dorsolateral do hipotálamo está vendo se a gente está fazendo? Se movimentando, né? No sentido de que a gente não quer dormir enquanto a gente está realizando algum movimento. Você não quer dormir quando você está em pé. Você não quer dormir enquanto você está realizando alguma atividade. Então, o estímulo do movimento faz com que a gente produza orexina, que mantém a gente acordado de forma mais fácil. E, então, se a gente fica mais parado, né? Se contribuindo com isso ainda está escuro, a gente tende a dormir de forma mais fácil. Por isso que todo mundo tende a parar, e quando fica parado por bastante tempo pode dar um sono, ok? E é por isso que é tão difícil a gente dormir em pé, por exemplo. Tá? A gente tem estímulos que mantêm a gente acordado enquanto a gente está realizando contração muscular e movimentos. Aqui só um esquema anatômico do hipotálamo mostrando essas regiões diferentes. E para terminar, a última estrutura é a pineal. Eu já falei sobre ela, né? Então essa estrutura que ela fica aqui bem na linha média, posterior ao mesencéfalo, e a grande função dela é produzir melatonina, né? Que é uma inibidora do sistema ativador reticular ascendente, então que estimula o sono. E ela faz isso de acordo com as comunicações dela com o hipotálamo, né? Principalmente a área supraóptica. Então essas são as principais áreas anatômicas que a gente precisa saber para a gente entender a maioria dos distúrbios do sono. Ok, seguindo. Como é que o sono se organiza nos seres humanos, né? Quais são os estágios do sono, como é que isso ocorre, e a gente vai ver que entender isso é importante para a gente entender quando a gente começa a ter as patologias, né? Quando a gente começa a ter os problemas no sono. Então vamos lá. Basicamente, o nosso sono pode ser dividido em dois grandes estágios. E esses estágios, eles não ocorrem de forma isolada, eles vão oscilando entre si. Um estágio, depois outro, depois volta o primeiro, depois o segundo, depois volta o primeiro e volta o segundo, e eles vão oscilando assim ao longo da noite. O que muda é o tempo que a gente passa em cada um desses estágios de acordo com em que momento da noite a gente está. Quais são esses dois estágios? A gente chama de sono não REM e sono REM. O que significa REM? REM significa, vem do inglês, significa Rapid Eye Movements, movimentos rápidos oculares. Então, obviamente, no sono não REM não estão ocorrendo movimentos rápidos oculares, e no sono REM estão ocorrendo movimentos rápidos oculares. E eu vou explicar por que isso acontece. Basicamente, o que é cada um desses estágios, o que acontece em cada um. O sono não REM, a gente já falou, não tem movimentos oculares, né? Não tem paralisia do corpo, então é aquele sono que a pessoa dormindo pode dar uma viradinha para o lado, pode dar uma viradinha para o outro. E quando a gente coloca eletrodos no scalp da pessoa e registra as ondas, tem ritmos considerados lentos, ou seja, tem os ritmos mais lentos. Esse é o sono considerado reparador, onde os ritmos ficam mais lentos, ou seja, o metabolismo, o grau de energia, o grau de atividade dos neurônios mais diminui,
E a gente tem essas características, tá? Então esse é o sono reparador. Então esse é o que dá grande parte para nossas capacidades de restauração, de cognição, de restauração de atenção, do humor, etc. E ele predomina na primeira metade da noite. E o que eu quero dizer com que ele predomina na primeira metade da noite? Predomina no sentido de que quando eles estão oscilando entre sono REM e sono não REM, durante a primeira metade da noite você passa mais tempo, proporcionalmente, em sono não REM do que em sono REM. Então você tem ciclos maiores de sono não REM do que de sono REM. E o sono REM? Então, ele é quase o oposto. Então, geralmente nesse sono tem movimentação ocular, então mesmo de olhos fechados, a gente consegue notar movimentos oculares, é o que dá o nome desse estágio do sono. O restante do corpo, que não são os olhos, fica totalmente paralisado, né? Então esse paciente não vira para um lado, não mexe o braço, não mexe a perna, ele está paralisado. Tá? Isso acontece por quê? Porque nesse estágio do sono é que ocorrem os sonhos. Né? Então as experiências psíquicas que ocorrem durante o sono, são chamadas de sonhos, né, que tem nesse muito visuais, elas ocorrem nessa fase, no sono REM. E o que acontece? Se a gente vivenciar nossos sonhos, nos nossos sonhos a gente simula as ativações que a gente está tendo ali mesmo. Se você mexe o braço no sonho, uma parte do seu córtex motor se ativa, correspondente àquilo. Só que precisa haver uma paralisia dessas vias. Por quê? Se você se mexesse, se você atuasse os seus sonhos, você ia cair da cama, você ia se machucar. Então tem que ter uma paralisia do corpo. Só que não precisa paralisar os olhos. Os olhos não correm nenhum risco. Então é exatamente isso que acontece. Você olha para a esquerda no sonho, seu corpo está olhando para a esquerda ali, movimentando seus olhos para a esquerda. Você olha para a direita, seu olho está movimentando os olhos para a direita. Por isso que essa fase do sono cursa com experiências psíquicas vívidas, entretanto o corpo paralisado, mas o olho se mexendo. E por que você está tendo essas experiências, né, sendo simuladas no seu cérebro, isso mostra um ritmo mais rápido no eletroencefalograma. Então tem maior atividade cerebral, porque estão sendo realizados sonhos ali dentro. O sono REM ele tende a predominar na segunda metade da noite. Ok? Então, é aquilo. Quando vai chegando mais perto do tempo da gente acordar, a gente continua oscilando entre sono não REM e sono REM. Só que a gente passa mais tempo proporcionalmente no sono REM do que no sono não REM. Então aqui só para a gente ter uma noção de como ocorrem esses ritmos. Aqui em cima é o ritmo cerebral de uma pessoa acordada. Você vê que são ritmos bem rápidos. Né? E os graus de lentificação desses ritmos. E a gente vê que nos estágios do sono, o ritmo que mais se parece com o ritmo de acordado é o sono REM. Olha só. Tem umas ondas um pouco mais rápidas, apesar de não tão rápidas quanto o estágio acordado. Já o sono não REM, ele é caracterizado por mais 4 subestágios, que são divididos entre as ondas de acordo com a lentificação de cada uma das ondas, sendo o estágio 4 o com as ondas mais lentas de todas. Esse é o sono profundo, esse é aquele sono que é muito difícil você acordar a pessoa. Geralmente, se você acorda a pessoa desse sono, ela ainda fica um tempo meio demorada para recuperar ali a noção do que está acontecendo. E aqui mostrando como isso oscila ao longo da noite. Então a gente vê aqui, olha só, quando o paciente começa a noite, ele passa muito mais tempo no sono não REM do que no sono REM. Né? Eles continuam oscilando o tempo todo, mas a proporção entre os dois vai diminuindo. E como vai chegando mais perto do momento de acordar, ele passa mais tempo em sono REM do que no sono não REM. Ok, agora falando um pouco de sonhos, né? Eu falei para vocês que sonhos são experiências psíquicas que acontecem ali durante o período do sono REM, né? E a gente tem sempre teve grandes questionamentos acerca da função dos sonhos, por que os sonhos acontecem, se eles são mensagens de outros planos, se eles são visões do futuro, se eles são qualquer coisa. Mas a verdade é que a gente não tem respostas muito bem provadas sobre a real função dos sonhos mesmo. Então eles ainda são um grande mistério. Teve muita gente que estudou sonhos e se interessou por sonhos, assim. Sempre você vai ver sobre sonhos, pessoas de destaque são os estudos de Freud, os estudos do Jung sobre isso, que trazem vários tipos de explicações para a ocorrência de sonhos, como a realização de desejos, só que de forma meio alegórica,
portas para o inconsciente, a verdade é que a gente não sabe. Uma hipótese interessante, que surgiu recentemente, é uma hipótese de ser uma estimulação das vias visuais para evitar que ocorra um redirecionamento funcional de neurônios. O que é isso? Então, a gente sabe que os nossos neurônios, do nosso córtex, os neurônios como todos, eles se especializam. Conforme mais eles vão sendo utilizados para determinadas funções, eles vão se especializando naquelas determinadas funções. Então, a gente tem o nosso córtex cerebral com grupos de neurônios especializados. Então, a gente tem a nossa área motora primária, que é especializada em atos motores, a gente tem a nossa área sensitiva primária, que é responsável por processamento sensitivo, a gente tem a nossa área auditiva primária, que é responsável por processamento auditivo, a área visual primária, que é responsável por processamento visual, por aí vai. E o que acontece quando a gente perde uma dessas sensibilidades? Né? Então, o que acontece com a pessoa que tem uma lesão na orelha interna e não consegue mais ouvir, ou uma pessoa que tem uma lesão na retina e não consegue mais enxergar? Esses neurônios de processamento cortical, eles ficam desestimulados. Eles não são mais ativados para aquela função. Só que eles não morrem, não atrofiam. As patologias periféricas não afetam eles. E o que acontece? Eles exercem da plasticidade que eles têm, ou seja, da capacidade deles de se mudarem, se moldarem, para realizar outras funções. Então tem aquilo de pessoas que são cegas tendem a ter uma discriminação sensitiva em outras áreas, como por exemplo a área tátil ou a área auditiva, melhor do que pessoas que têm todas as suas sensibilidades intactas. Porque você tem mais neurônios que estão sendo envolvidos no processamento daquela modalidade sensitiva. Então isso ocorre normalmente, né, em situações de perda de capacidade de reconhecimento de sensibilidade, principalmente as perdas periféricas. Né? Se você lesar os neurônios de processamento central, você pode perder a capacidade de processar aquela modalidade e você não tem redirecionamento das outras, óbvio. Só que o que pode acontecer? Mesmo sem lesão, isso pode acontecer. Então, por exemplo, pessoas que ficam cronicamente em ambientes com baixa luminosidade começam a ter os neurônios que seriam especializados para processamento visual, redirecionados para o processamento de outras vias sensitivas. Isso já foi visto com, por exemplo, mineradores, muito tempo no escuro. Então, os neurônios de processamento visual acabam não sendo tão estimulados, você não precisa processar tanto uma coisa que você não está interagindo tanto com, e eles acabam sendo redirecionados. E isso pode atrapalhar a visão dessas pessoas. Né? E durante o sono, e se a gente for olhar evolutivamente, durante os períodos da noite, a gente passa muito tempo sem estimular a visão. Imagina o ser humano, antes de inventar a luz, antes de inventar a eletricidade, passando metade do dia escuro e boa parte desse metade do dia escuro com os olhos fechados, dormindo. A tendência desses neurônios seria se redirecionar para o funcionamento, para o processamento de outras funções. Só que isso seria prejudicial para a gente, porque nós somos uma espécie que valoriza muito a visão. A nossa visão é a nossa sensibilidade que tem mais áreas de processamento, mais áreas de interpretação, mais áreas voltadas para a visão no nosso encéfalo do que para qualquer outra sensibilidade. Nós somos extremamente visodependentes, né? Contando com o desenvolvimento normal do ser humano. E então, um dos mecanismos de defesa para evitar isso, para evitar que esses neurônios fossem redirecionados, foi o quê? Criar experiências visuais enquanto a gente está dormindo. Então, é uma forma de manter esses neurônios processando ativamente informações visuais, que os sonhos são muito visuais, né? São simulações visuais que a gente vai tendo, e evitar que esses neurônios se redirecionem para outras funções. Então a gente tem neurônios no tronco encefálico que, quando a gente entra em sono REM, eles estimulam o córtex occipital, eles mandam salvas de ativação para o córtex occipital que gera a nossa experiência chamada de sonhos. Então essa é uma hipótese que eu acho bem interessante aí para a ocorrência dos sonhos. Beleza. Então agora a gente já falou mais ou menos a introdução e o que a gente precisa entender para discutir sono. Vamos conversar sobre os distúrbios do sono, né? Então, ou seja, o que pode dar de errado nesses mecanismos e como é que isso afeta as pessoas. Distúrbios do sono, então, eles ocorrem quando a gente pode ter hiperativação, hipoativação
ou falha no desenvolvimento dessas vias que regulam a fisiologia normal dos nossos estados de sono e vigília, né? A gente classifica os distúrbios do sono em alguns grupos. O primeiro são as desordens de iniciar ou manter o sono, né, que são chamadas de insônias. Então, esses pacientes têm dificuldade de pegar no sono, ou uma vez pegando no sono, eles acordam no meio da noite, por qualquer motivo, e têm dificuldade de voltar a dormir, né? Então, tem dificuldade de manter o sono. Dois, as desordens de hipersonolência primária. Então, aqui, o problema do paciente é dormir demais. Então, esse paciente tem até um sono reparador, mas ele dorme demais. Qualquer momento que ele deita, ele dá uma dormida, né? Tem facilidade para dormir. 3. As desordens com alterações respiratórias durante o sono. Então, por algum motivo, o paciente não consegue respirar de forma adequada durante o sono. E a gente vai ver os mecanismos anatômicos que regulam a nossa respiração inconsciente, aquela que ocorre enquanto a gente está dormindo. 4. As desordens do sono por distúrbios do ritmo circadiano. Então, ali é quando alguma coisa que dita o nosso ritmo circadiano, ou seja, quando a gente fica com sono e quando a gente acorda de forma fisiológica, está desregulada. E aí as pessoas podem começar a acordar cedo demais, ou acordar tarde demais, dormir cedo demais, dormir tarde demais. E a gente vai ver o que acontece nessas situações. Em quinto lugar, as desordens que cursam com movimentos anormais durante o sono. Então, aqui são desordens que o paciente tem movimentos alterados durante o sono. Isso pode cursar com lesões dele, dificuldade de dormir próximo a outras pessoas, ele acordar com frequência durante a noite, podem até, às vezes, indicar doenças maiores subjacentes. A gente vai ver isso já já. E vamos começar falando da insônia, os distúrbios do sono. Então, o que é insônia? Insônia é uma desordem, tá, caracterizada por dificuldade de iniciar ou manter o sono. Então, não é só dificuldade de pegar no sono de noite, é dificuldade também de manter o sono ao longo da noite. Esses pacientes acordam com facilidade e têm dificuldade de retornar a dormir depois, tá? Tem gente, inclusive, com insônia que pega no sono na primeira vez muito fácil, mas uma vez que acorda durante a noite tem muita dificuldade de voltar a dormir. E isso precisa necessariamente cursar com algum tipo de prejuízo nas atividades diárias do paciente. O paciente tem que ter queda de rendimento ou acadêmico, ou laboral, cognitivo, tem que ter sonolência diurna, ele tem que ter algum prejuízo em relação a isso, porque a gente vai ver que tem uma pequena porcentagem das pessoas que dorme menos do que as horas usuais de forma fisiológica, tá? Tem gente que dorme 4 horas por noite e não tem nenhum prejuízo por causa disso. A pessoa dorme e acorda e não tem nenhum tipo de prejuízo, não tem distúrbio de memória, não tem distúrbio de memória de trabalho, de cognição, não tem distúrbio de atenção, não tem sonolência durante o dia. Aquilo ali é fisiológico da pessoa. A gente sabe que isso existe. Geralmente isso ocorre em algumas famílias. Tá? São pacientes que provavelmente aqueles mecanismos reparadores do sono funcionam de forma mais rápida, né? E eles não precisam de tanto tempo dormindo durante a noite, tá? Mas isso é raro. Insônia já é extremamente comum. 66%, ou seja, quase aí 2/3 das pessoas vão ter períodos de insônia durante a vida. E 15% dos adultos têm insônia crônica, ou seja, tem uma insônia persistente. O que geralmente causa insônia? A causa básica é uma hiperativação patológica daqueles sistemas que controlam o nosso ciclo sono-vigília. Então, é aquilo, o nosso sistema ativador reticular ascendente não consegue apagar, ele não consegue diminuir a ponto de levar a gente a pegar no sono. Tá? Isso pode vir relacionado a várias causas, tá? Isso aqui é um ponto que algumas referências entram em controvérsia, porque o que seria chamado de insônia ou insônia primária seria isso sem ter uma causa maior por trás, ou seja, sem ter alguma coisa que justifique aquilo ali. Como, por exemplo, o paciente que tem higiene de sono inadequado. Então, o paciente que tem higiene de sono inadequado, ele teria uma insônia chamada de secundária. Você tem uma explicação, uma causa maior para aquela insônia. Então, aquele paciente que mora do lado de, sei lá, uma estação de trem e passa trem toda hora durante a noite. Então, pelo barulho, ele não consegue dormir, porque fica toda hora aqueles estímulos sensitivos ativando o sistema de vigília dele. Ele não consegue pegar no sono de forma adequada. Ou é o paciente que não tem uma cama adequada para ele e dorme desconfortável, ele não consegue dormir muito bem. Né? O paciente que é frequentemente acordado durante a noite por telefone, por barulho, por coisas assim. Isso são fatores que
são desigiênicos ao sono, tá? Então esse paciente não necessariamente ele tem uma insônia primária, ou seja, se você der um ambiente adequado para ele dormir, pode ser que ele durma de forma totalmente saudável, né? A insônia primária, então, é o paciente que mesmo tendo todas as condições adequadas para dormir, ele continua com insônia, tá? E quando a gente fala insônia, só insônia, geralmente a gente está se referindo a essa insônia primária. Alguns usos de medicamentos, tá? E algum uso de drogas também pode causar insônia. Obviamente vão ser aqueles remédios e aquelas drogas estimulantes. Então, paciente que usa drogas e medicamentos com efeitos anfetaminérgicos, por exemplo, eles vão ter mais dificuldade de pegar no sono, porque eles têm um estímulo a mais de ativação do sistema nervoso central deles. Então, eles vão ter mais dificuldade na hora de dormir, especialmente se eles usarem os remédios perto da hora de dormir. E a gente tem uma lista enorme de substâncias que podem fazer isso. Uma das clássicas são o quê? Cafeína, né? Então muita gente consome cafeína antes de dormir, chega depois se queixando de que está com dificuldade de pegar no sono. Nicotina também, quem fuma antes de dormir, e vários medicamentos que são usados para outras coisas. Então pacientes que usam medicamentos para asma podem ter dificuldade para dormir, pacientes que usam beta-bloqueadores, né, para distúrbios cardiológicos também podem ter dificuldade para dormir, pacientes que tratam TDAH com estimulantes podem ter dificuldade para dormir, pacientes que usam substâncias psicotrópicas para tratamento de condições psiquiátricas podem ter dificuldade, fenitoína também para tratamento de condições epiléticas podem cursar com insônia. Então, faz parte da anamnese da insônia, da avaliação da insônia, você vê que medicamentos o paciente está usando, para saber se faz sentido ou se às vezes tem um componente de uso de medicamentos causando insônia do paciente. Desordens psiquiátricas também podem causar isso. São desordens que geralmente fazem o quê? São desordens que geralmente ativam a nossa resposta ao estresse. A nossa resposta ao estresse produz cortisol, produz adrenalina. E esses são dois hormônios que eles fazem o quê? Eles estimulam o sistema ativador reticular ascendente. É só se imaginar naquela situação de luto-fuga, né? Você precisa estar o quê? Estar mais atento, estar mais alerta. Então a produção de cortisol, de adrenalina, para essas situações pontuais em que a gente precisa correr ou lutar, é muito bom, deixa a gente mais alerta, deixa a gente mais acordado, deixa a gente mais desperto, mais atento para tudo que está acontecendo. Mas se a gente por algum motivo fica ativando isso de forma persistente, por exemplo, nos casos de burnout, nos casos de estresse pós-traumático, nos casos de depressão, de ansiedade, a gente fica ativando a resposta aguda ao estresse de forma persistente, isso continua sendo ativado durante a noite, e aí a pessoa tem dificuldade de dormir, porque o sistema ativador reticular dela ascendente fica ativo de forma patológica. E idiopática, que é extremamente comum também, que é aquela que a gente chama de insônia primária. Ok, como é que esses pacientes se comportam clinicamente? Então, o sintoma cardinal é uma dificuldade inicial em manter o sono. Então, esse é um diagnóstico que sai pela história do paciente. Necessariamente, o paciente precisa ter algum prejuízo nas suas atividades por essa dificuldade inicial manter o sono, tá? Então ele tem que ter alguma consequência patológica dessa dificuldade de sono. Então ele pode ter sonolência durante o dia, ele pode se sentir fadigado durante o dia, ele não tem mais força de vontade, fica cansado mais rápido, ele pode ter uma piora do desempenho cognitivo, se ele é um paciente estudante, as notas caem, né? O desempenho nas provas piora. Se é um paciente que está trabalhando, ele não consegue mais fazer a quantidade de coisas que ele fazia antes, né? A produtividade dele do trabalho vai ficar afetada. O paciente pode ter distúrbio do humor, né? Facilmente, se você não dorme muito bem, você fica irritável. Isso pode favorecer o desenvolvimento de depressão, de estresse crônico, por aí vai. A gente chama de insônia crônica quando ocorre por pelo menos 3 dias por semana, ao longo de 3 meses seguidos, né? Então o paciente tem que ficar 3 meses seguidos tendo isso, pelo menos 3 dias por semana, para a gente chamar de insônia crônica. A maioria das insônias que a gente vai ver são insônias episódicas. Então o paciente tem algum estressor, tem alguma coisa assim, passa por uma insônia ali alguns dias, uma semana, alguma coisa assim, ou tem algum fator externo que está prejudicando o sono dele, e depois isso aí pode se regular. Mas muitas pessoas, e também é relativamente comum, acabam tendo insônia crônica também. Então é isso, o curso pode ser persistente
ou recorrente, e geralmente exacerbada por estressores, né? Então, seja fatores que diminuem a qualidade do sono, seja fatores psicológicos, psiquiátricos, né? Ansiedade, respostas de luto, traumas, coisas assim, uso de medicamentos. Então, tudo isso pode exacerbar ou trazer à tona os quadros. Tá, e como é que a gente dá o diagnóstico de insônia? Então, o diagnóstico é clínico, tá? Não precisa de nenhum exame complementar naquele paciente que você não tem nenhuma suspeita para isso, que não tem nenhuma coisa atípica na história. O que você vai precisar de critério? Vai precisar de uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, né? Então, que é o sintoma cardinal da insônia, e tem que ter prejuízo nas atividades durante o dia. Então, tem que ter um daqueles prejuízos que a gente conversou. Tá? Então, esses são os dois critérios essenciais para falar que tem insônia. Se o paciente tem condições adequadas de sono, você vai chamar isso de insônia primária. Se o paciente tem algum motivo secundário para estar com aquele problema, você pode chamar de insônia secundária. Tá? Mas essa distinção nem sempre precisa ser feita clinicamente. Obviamente, você vai precisar fazer essa distinção na hora de tratar o paciente. Mas insônia são os dois primeiros ali. E o que pode confundir com insônia? Qual o diagnóstico diferencial? Então, as duas principais coisas são isso aqui. Primeiro, duração curta de sono. Então, a gente falou, tem pessoas que fisiologicamente dormem menos. Então, isso é aquela pessoa que vai chegar e vai falar, olha, eu durmo 3, 4 horas por noite. E eu vim aqui para saber se eu tenho algum problema. Aí você pergunta, não tem nenhum tipo de prejuízo de atividade diária por causa disso. Esse paciente não está com distúrbio do humor, esse paciente não está com sonolência diurna excessiva, esse paciente não está com irritabilidade, esse paciente não está com queda de desempenho cognitivo, acadêmico. Ele sempre dormiu pouco, né? Se perguntar, às vezes ele fala, olha, na minha família, sei lá, minha mãe, meu pai, alguém da família também dorme pouco. E é normal, assim. E aí você não dá o diagnóstico de insônia para esse paciente, não tem nenhum prejuízo por causa disso. Então ele é só um paciente que dorme pouco. A gente fala de que o normal é dormir, o certo, entre aspas, né, seria dormir 6 a 8 horas por dia, e geralmente pessoas de sexo feminino precisam de um pouco mais de tempo, pessoas de sexo masculino um pouco menos, mas isso é um espectro. Né? Tem pessoas que precisam de 11 horas de sono por noite para se sentirem bem, tem pessoas que precisam de 5. Algumas raríssimo, até 4, né? Mas essas coisas vão ficando raras, então não vão sendo normais, né? O normal é o mais comum, mas isso não necessariamente significa que é uma doença. E o outro diagnóstico diferencial interessante é a desordem do ciclo circadiano atrasado. O que é isso? Isso aqui é um paciente que o ritmo circadiano dele está atrasado, então ele acorda um pouco mais tarde e dorme um pouco mais tarde. Então o problema dele é em regular o ritmo de sono, vigília dele, com as oscilações do dia, os horários do dia. Né? Esse paciente, como é que você identifica? Ele pode chegar para você achando que tem insônia, falando que tem dificuldade de pegar no sono durante a noite. Só que a grande coisa que você tem que perguntar é, ok, mas se deixar você dormir e acordar à vontade, você tem dificuldade? E aí ele vai falar, não, olha, final de semana ou férias, eu durmo 3 da manhã, acordo ali às minhas 10, 11 horas da manhã e fico bem, fico 100%. Esse paciente não tem insônia. O que ele tem? Ele tem uma desordem do ciclo circadiano. Quando ele precisa acordar para o trabalho, precisa acordar para a faculdade ou escola, alguma coisa assim, 6 da manhã, esse é aquele paciente que ele está acordando numa hora muito antes do que seria a hora adequada, a hora que está ritmada o ciclo circadiano dele. Né? E isso pode fazer ele sentir que ele está... que ele tem uma insônia, porque ele não consegue também pegar no sono na hora. Isso é muito comum com adolescente, que é muito comum em adolescente ter um ritmo circadiano atrasado. Idoso, por exemplo, fica adiantado. E tanto que idoso às vezes acorda cedo e dorme muito cedo. Agora, em adolescente, fica atrasado. É muito comum ele ter sono mesmo mais tarde e acordar naturalmente mais tarde. Isso não necessariamente significa insônia. E a gente tem várias formas de poder tratar isso, que a gente vai falar mais pra frente. Agora, sendo insônia de fato, como é que a gente pode tratar? Quais são as opções que a gente tem? A primeira coisa é identificar se o paciente tem uma insônia secundária, né? Se tem uma causa secundária para essa dificuldade dele pegar ou manter o sono, e tratar essa causa. Então, isso vai ser o mais imperativo no primeiro momento. Você identificar se o paciente está tendo dor, e essa dor que está atrapalhando ele a dormir, porque a dor está ativando
resposta de estresse, identificar se o paciente está passando por algum distúrbio psiquiátrico, um estresse pós-traumático, uma ansiedade, alguma coisa assim, e tratar esse distúrbio, porque às vezes tratando isso você já trata a questão da insônia também. Ver se o paciente não está usando nenhum medicamento, nenhuma droga estimulante do sistema nervoso, principalmente perto do horário de dormir. O paciente bebe mate perto da hora de dormir, nem sabe que mate tem um efeito estimulante do sistema nervoso. Isso pode prejudicar o sono do paciente. Então você tem que rever todas essas coisas. Rever se o ambiente do paciente é adequado, se não tem muito barulho, se a cama é adequada, se ele está confortável, né? Então a gente vai ter que rever tudo isso para primeiro abordar essas causas secundárias, tá? Aqui algumas orientações da Fundação de Sono sobre o que seria uma boa higiene do sono. Então, o ideal é tentar usar a cama somente para dormir e praticar atividade sexual, né? A gente sabe que se a gente começar a ficar muito tempo na cama durante o dia, isso pode prejudicar os nossos ritmos do sono. Tentar ao máximo ter uma rotina regular, de você sempre dormir e acordar no mesmo horário. Então é péssimo para o nosso sono aquela questão de você ir dormir um dia 3 horas da manhã, outro dia você ir dormir 8 da noite, um dia ter que acordar às 11, outro dia acordar às 6. Isso não deixa a gente formar os nossos ritmos circadianos. Tudo isso funciona por forma de ritmo. E se você está mudando o ritmo toda hora, você vai estar sempre atrás do que você precisa para frente, né? Isso é causa de prejuízo do sono, de má qualidade do sono. Evitar beber ou comer muito perto da hora de dormir, né? Porque isso vai ativar mecanismos de manter você acordado, principalmente se forem substâncias com conteúdo estimulante, né? Então tomar muito cuidado com isso. Ter um ambiente escuro, né? A luz a gente sabe que ativa aqueles neurônios na retina e mantém a gente acordado, né? Quando tá claro, né? Não ser muito quente, calor, né? Temperaturas extremas, também o frio extremo, também promovem estresse e manutenção da gente acordado, porque a gente, quando está numa temperatura extrema, a gente vai procurar regular a nossa temperatura antes de dormir, né, de forma confortável. E se tiver muito barulho, uma estratégia boa é usar algum aparelho de barulho branco, né? Existem aparelhos específicos para isso. O que é? São aparelhos que produzem ruídos, ou seja, barulhos que têm várias frequências ao mesmo tempo. E se você coloca isso perto de onde a pessoa está dormindo, esses barulhos, como tem várias frequências, eles podem anular os outros barulhos que estão acontecendo de forma errática lá fora. Porque se tem algum barulho regular acontecendo, o nosso cérebro aprende a ignorar ele. E ele passa a não ser mais uma coisa que prejudica o seu sono. Agora, barulhos que ocorrem de forma irregular, alguém falando, barulho de fogos, qualquer tipo, uma rua agitada, carro passando, coisas assim, pessoas falando em casa, né, pessoas que às vezes dormem mais tarde do que outras na casa, tudo isso é disruptivo para o sono e estimula o nosso sistema ativador reticular ascendente. Então, barulho branco pode ser uma saída interessante para esses pacientes. Beleza. Feito isso, visto se tem alguma causa secundária em jogo, não tendo, o que a gente parte para fazer? A gente tem dois grandes pilares de tratamento: a farmacoterapia e a psicoterapia. A psicoterapia é o melhor tratamento, é o tratamento de escolha, é o tratamento ideal, é o que você vai preferir fazer se você tiver que escolher entre as duas, né? Felizmente a gente não precisa escolher entre as duas, são tratamentos que podem ser usados de forma complementar, mas a psicoterapia é o que traz mais benefícios. Primeiro, ela é extremamente eficaz, né? E segundo, ela não tem nenhum efeito colateral. É um tratamento a partir de ensinar estratégias cognitivas para o paciente, para dormir melhor, né? Então, tem muitas vantagens. Primeiro, uma vez que você ensina isso para o paciente leva isso com ele para sempre, né? Estratégias para lidar com insônia. Então, o que o paciente vai fazer, o que ele vai pensar antes de dormir, né? Tem várias estratégias cognitivas que podem ser utilizadas para ajudar o paciente a abaixar a quantidade de pensamentos, abaixar aquilo ali e eventualmente conseguir relaxar o suficiente para dormir. Quem você acha, por exemplo, que tem mais facilidade para dormir? Aquela pessoa que está deitada e está contando carneirinhos ou que está contemplando a própria morte, né? Então, evitar pensamentos estressantes, evitar pensamentos que ativam o nosso sistema ativador reticular ascendente. E existem várias estratégias cognitivas que são feitas com profissionais, psicólogos, que dão
esse armamentário para o paciente. E isso só tem vantagens. Isso o paciente leva para a vida toda, não tem nenhum efeito colateral, o paciente pode usar em todos os lugares, né? A única desvantagem é que demora para iniciar os efeitos. Não é o tipo de coisa que o paciente vai fazer uma sessão e naquela noite ele já vai aplicar aquilo de forma eficaz o suficiente para ele dormir, né? Mas isso sempre deve ser feito. Então, todo paciente com insônia, o recomendado é que ele faça psicoterapia, tá? Todo paciente deve fazer. E a gente sabe que só uma minoria faz. E a farmacoterapia, que tende a ser o que a maioria acaba fazendo e que deveria, na verdade, só ser uma terapia momentânea, uma terapia durante um prazo específico até a psicoterapia fazer efeito. Farmacoterapia, a gente tem várias opções de medicamentos. Obviamente, os medicamentos vão ser aqueles que fazem o quê? Que inibem e que são desestimulantes do sistema nervoso central, né? A classe mais famosa de medicamentos aí para isso são os benzodiazepínicos. É o alprazolam, é o clonazepam, é o Rivotril, né? E eles são um dos medicamentos que a gente tem que ter mais cautela na medicina. Por quê? Eles induzem intolerância, ou seja, o paciente precisa de cada vez doses maiores deles para ter o mesmo efeito. Tá? Eles induzem dependência, ou seja, o paciente fica dependente dos efeitos dele e depois o paciente não consegue mais ter um funcionamento neurológico normal sem o uso deles. Inclusive, eles podem ter síndromes de abstinência gravíssimas, se eles fazem benzodiazepínicos em dose altas por longo prazo, de nível de ter crises epiléticas, a nível de ter delírio, todas essas coisas. Então, eles são medicamentos altamente eficazes para tratar insônia, mas eles devem ser usados sempre, sempre, sempre na menor dose possível e pelo menor tempo possível. É aquele paciente que está passando por uma resposta de luto aguda, é aquele paciente que está passando por um estresse agudo, ou aquele paciente que, enfim, está passando 2 dias fora de casa, num ambiente barulhento, que ele não consegue dormir muito bem. Para esse tipo de situação, o benzodiazepínico é bem-vindo, mas para uso para mais longo prazo, ele tem vários efeitos potencialmente perigosos que a gente tem que ter muita cautela. Tá? Uma outra classe de medicamentos aqui são os agonistas dos receptores benzodiazepínicos. Tá? São os hipnóticos não sedativos. Aqui o grande medicamento é o zolpidem. Tá? Eles também atuam em receptores benzodiazepínicos. Eles têm um menor tempo de ação. A gente também pode usar um efeito dos antagonistas histamínicos. Então, o efeito antihistamínico que alguns remédios têm é uma das coisas que inibe o SARA. Então, tem vários medicamentos, por exemplo, a prometazina, o Fenergan, né, que tem um efeito antihistamínico e com isso dá sono. Né? Então, um dos efeitos colaterais que as pessoas mais falam do uso de Fenergan para alergia e tal, dá sono. Você pode usar isso para tratar a insônia do paciente. Né? A trazodona e a amitriptilina, que são medicamentos com efeito tricíclico, né, são antidepressivos tricíclicos, eles também têm um efeito antihistamínico, então eles também podem ser utilizados para tratar insônia. Tá? São bons para isso. E são bons para, por exemplo, quem tem depressão e insônia, que você consegue fazer o tratamento das duas coisas. A melatonina entra como algumas opções, em algumas referências que vocês podem olhar. Mas a melatonina para insônia primária, ela tende a não ter um efeito tão bom assim, pelo menos não tão bem documentado. Tá? A melatonina tem mais efeito, principalmente quando a gente for tratar distúrbio do sono REM ou algumas desordens do ciclo circadiano. Ok. Passando para os próximos distúrbios do sono, a gente vai ter as hipersonolências primárias. Então, esses distúrbios aqui são caracterizados por o quê? Excesso de sono. Tá? Então, aqui são condições caracterizadas primariamente por sono excessivo. Tá? Isso não é aquele negócio de sonolência, o paciente com insônia, ele não dorme bem durante a noite, fica com sonolência durante o dia. Ele tem uma hipersonolência? Não. Ele tem uma sonolência causada por uma dificuldade em dormir. Esses pacientes não. Os pacientes eles têm sono adequado, mas mesmo assim eles têm sono excessivo, eles dormem demais. Esse é o problema deles. Não é a qualidade do sono, não é pegar no sono, pelo contrário, eles tendem a pegar no sono fácil, tudo isso. Agora, o problema é que eles dormem demais. Né? A principal condição aqui é a narcolepsia. Tá? Existem outras condições, síndrome de Klein-Levin, essas coisas assim, mas hoje eu vou falar só da narcolepsia. O que é a narcolepsia? A narcolepsia é uma desordem de manutenção da vigília. Então, os pacientes têm dificuldade em se manter alertas, se manter vigis, se manter acordados. Tá? E é caracterizada por esses pacientes fazerem rápidas transições para o sono.
ok? Então, além deles terem dificuldades de se manter acordados, às vezes eles fazem transições meio incompletas entre o sono e a vigília. Então, alguns elementos do sono podem intruir na vigília, no sentido de que às vezes eles ficam acordados e tem a paralisia que ocorre durante o sono REM enquanto eles estão acordados, que é uma coisa chamada de cataplexia, por exemplo. Então, eles podem ficar paralisados com a paralisia do sono, mas sem ter a diminuição do nível de consciência que ocorre durante o sono. Às vezes eles podem ter alucinações acordados, como se fossem ativações de sonhos, enquanto eles estão acordados, que a gente chama de alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas, que acontecem mais perto do horário ou de acordar ou de dormir. Então, às vezes, eles podem ter transições incompletas de sono e vigília e alguns elementos do sono intruir na vigília também, além do quadro deles de dormir facilmente, né? A prevalência é de mais ou menos 0,1% na população adulta, então não é uma desordem muito comum, tá? E tipicamente tem seu início na vida adulta jovem. Ok, qual é a fisiopatologia? Por que acontece a narcolepsia? Por que esses pacientes dormem demais? Geralmente esses pacientes têm o quê? Eles têm perda de neurônios produtores de orexina do hipotálamo posterior. Vamos lembrar dos primeiros slides da aula que falava o quê? O hipotálamo posterior ele detecta movimentos, quando a gente está se movimentando, e produz orexina ou hipocretina, né? Tem os nomes equivalentes, que ativam o SARA. É por isso que a gente, por exemplo, não dorme em pé, né? Por isso que a gente fica mais acordado quando a gente se move, quando a gente faz algum exercício. Só que esses pacientes, o quê? Eles têm uma lesão hipotalâmica e eles não produzem essa orexina. Então, eles têm um estímulo a menos para se manter acordado. Então, esses pacientes tendem a ter o quê? Mais estímulos para dormir. Então, eles dormem demais. E eles vão o quê? Dormir, inclusive, nessas situações que não é comum dormir. Eles podem estar em pé e dormir. Estar sentados ali, conversando, não sei o quê, e dormir. Então, eles frequentemente têm sono excessivo porque eles perdem um dos estímulos para o SARA, né? Essas orexinas são os peptídeos, né, que são liberados quando nos movimentamos e estimulam o SARA, aquilo que a gente já tinha falado. Isso pode acontecer por uma causa primária, né, esporádica, de forma idiopática, pode ter alguns elementos geneticamente determinados também, mas acontece de forma espontânea. Isso pode correr na família, que é uma forma genética, tá? E existem, inclusive, testes genéticos que podem ser feitos, embora os genes para essa condição ainda não tenham sido totalmente mapeados. E existem causas secundárias. Qualquer lesão hipotalâmica que pegue a região posterior do hipotálamo pode causar um quadro de narcolepsia secundária. Uma inflamação hipotalâmica. Foi um tumor ali. Qualquer coisa, qualquer lesão que pega a estrutura do hipotálamo ali adquirida ao longo da vida, pode fazer uma narcolepsia secundária. Então, como é que esses pacientes se comportam clinicamente? Então, a característica essencial deles é que eles têm sonolência excessiva, tá? E é uma sonolência que intrui no dia. Então, eles têm sonolência durante o dia, que é o momento que é para a gente ter menos sonolência. Essa é a característica essencial. Junto disso, eles também podem ter esses elementos que intruem do sono durante a vigília. Então, eles podem ter a paralisia do sono ocorrendo durante a vigília, que é quando eles perdem o tônus muscular, chamado de cataplexia, né? A cataplexia ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela pode ser parcial, então ela pode só ocorrer em uma parte do corpo, às vezes só o pescoço da pessoa cai, né? E ela pode ser desencadeada por estímulos emocionais, principalmente risada. Então, às vezes o paciente ri, conta uma piada, fala alguma coisa assim, e aquilo induz a cataplexia, aquilo induz a perda de tônus muscular. São os mesmos mecanismos que fazem a gente ter a paralisia no corpo durante o sono REM, que acontecem, só que quando o paciente está acordado, que era uma coisa que não era para acontecer nunca, né? Aqui um vídeo de cataplexia. Então, esse vídeo do YouTube. Essa moça está lá, alguém fala uma piada para ela, ela começa a rir, e você já nota que o tônus muscular dela vai diminuindo. E ela começa a dar uma caída, até o momento que ela cai mesmo. Né? E ali ela fez isso com uma segurança, botou um colchão embaixo e tal, mas isso pode inclusive fazer as pessoas se machucarem de forma severa, tá? Porque as pessoas não ficam sem tônus muscular e não têm defesa, né? E aí acontecendo de novo, ela rindo e acontecendo de novo. O riso é um gatilho muito importante para isso, tá? Outra coisa que pode acontecer são os mecanismos que geram os sonhos, aqueles mecanismos de ativação das vias visuais, né?
só que ocorrendo enquanto a pessoa está acordada. Então a pessoa começa o quê? A alucinar. Isso geralmente acontece mais quando a pessoa está indo pegar no sono. Então é como se o sono entrasse antes da pessoa de fato ir dormir, né? O sonho entrasse antes, que a gente chama de alucinações hipnagógicas, quando ocorrem nesse contexto. Esses pacientes têm então alucinações vívidas, como se fossem sonhos, tá? E eles podem ter uma coisa chamada de paralisia do sono. O que é paralisia do sono? É um mecanismo bem parecido com a cataplexia, só que isso é o quê? O paciente acorda, então o paciente estava dormindo, ele acorda, fica vigil, mas a paralisia do sono não foi embora. Ele continua com a paralisia do sono enquanto ele está acordado. Então ele não consegue se mover para levantar da cama, né? Algumas pessoas já podem ter tido essa experiência, tanto da paralisia do sono quanto das alucinações hipnagógicas, porque isso pode ocorrer em situações de privação de sono crônica. Então pessoas que dormem mal cronicamente podem ter esses elementos do sono intruindo na vigília, e pode fazer um quadro que até lembra um pouco de narcolepsia. Por isso, quando a gente for falar de diagnóstico, a gente vai ter que garantir que a pessoa tem um sono adequado antes da gente, de fato, falar que ela tem narcolepsia. Tá? Então isso pode até acontecer com pessoas normais, só que na narcolepsia isso ocorre de forma recorrente. Ok? A gente vai dividir a narcolepsia em tipo 1 e tipo 2. Tá? Tipo 1 é quando ocorre cataplexia, tipo 2 é quando não ocorre. Então tem alguns pacientes que têm a narcolepsia, mas o que domina o quadro deles é a sonolência diurna. Né? Podem até ter um quadro de alucinação ou outro, ou paralisia do sono, mas esses pacientes frequentemente não têm, cataplexia. Tá? Isso a gente chama de narcolepsia tipo 2. E como é que a gente dá o diagnóstico? Aqui a gente precisa de exames complementares. Tá? Na suspeita, o que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir uma polissonografia, né? Aquele exame que eu falei no início. Você coloca os eletrodos na cabeça e avalia o paciente enquanto ele está dormindo. E tem que fazer o teste da latência de múltiplos sonos. O que é isso? Tá? Então, primeiro, esse paciente vai dormir. Você vai fazer uma polissono enquanto ele está dormindo e você vai identificar que ele teve uma noite de sono adequado. Então, ele teve um sono adequado. Perfeito, pronto. Isso é a primeira coisa. Depois, o que você vai fazer? Quando esse paciente acordar, você vai pedir para quê? Você vai acordar ele e vai pedir para ele voltar a dormir. Quando ele pegar no sono de novo, você vai acordar ele depois de um tempinho pequeno, pedir para ele tentar dormir de novo. Tá? Então você faz quanto tempo ele demora para pegar no sono múltiplas vezes. Latência, o tempo que ele demora para pegar, de múltiplos sonos. O paciente que dormiu de forma adequada, se você pede para ele tentar dormir depois que ele acordou, ele frequentemente demora para pegar no sono. Se ele volta a pegar no sono, você acorda ele de novo, você bota ele para tentar dormir de novo, ele demora mais ainda para pegar no sono. Frequentemente ele demora para entrar no sono REM. Lembra que o sono REM é uma coisa que acontece mais na segunda metade do sono. Na narcolepsia, não. Na narcolepsia, esses pacientes, por mais que eles tenham dormido de forma adequada, você acorda eles e bota eles para dormirem, eles pegam no sono muito rápido. E eles entram em sono REM muito rápido. Então essas são as características de polissonografia que você espera encontrar para dar o diagnóstico de narcolepsia. Existem estudos que dosam a orexina no líquor, né? E aí nesse caso ela vai estar diminuída, porque eles têm menos neurônios produtores disso no hipotálamo, mas isso aqui não é feito de rotina, tá? Mas isso também pode auxiliar no diagnóstico. Beleza, como é que a gente faz para tratar esses pacientes? O passo é a higiene do sono, né? Claro, se esses pacientes dormem demais, imagina se eles ainda dormem mal durante a noite. Então eles vão ficar mais sonolência diurna, mais ocorrências dos outros sintomas ao longo do dia também. Claro, evitar medicamentos depressores do sistema nervoso central. Você já tem muita tendência a dormir, o uso desses medicamentos neles piora muito, né? Então qualquer medicamento que tenha efeito supressor do sistema nervoso central. Uso de álcool, né, também, uso de benzodiazepínicos, uso de zolpidem, uso daqueles antidepressivos tricíclicos, medicamentos com efeito antihistamínico, tudo isso que a gente falou no tratamento da insônia. Isso aqui pode piorar muito o quadro de narcolepsia, de sonolência deles. Uma estratégia interessante pode ser de cochilos breves durante o dia. Então esse paciente ter horários pré-determinados que ele vai parar o que ele está fazendo para tirar um cochilo e acordar, que aí ele consegue ter uma parte do sono dele num horário que ele escolheu de forma voluntária, e a tendência é o sono intruir de forma involuntária menos vezes ao longo do dia. E lança mão de terapia farmacológica. E aqui a gente vai querer fazer o quê? Estimulante do sistema nervoso central, né?
O mais classicamente usado é o modafinil, mas o metilfenidato, que também é usado para o TDAH, também ajuda. Esses são medicamentos que têm efeito estimulante, então eles vão estimular o SARA vai ficar mais ativo, o paciente vai conseguir se manter mais vigil. Para os pacientes com cataplexia, o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer medicamentos que suprimem o sono REM, como alguns antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou os duais. Podem ser utilizados. Esses são remédios que eles suprimem o período que a pessoa fica em sono REM. Inclusive, esse pode ser um dos efeitos colaterais desses medicamentos. E você pode usar isso a seu favor aqui. Você não quer que intrua elementos do sono REM na vigília do paciente. Então, você não quer que intrua paralisia do sono, alucinações, nem nada disso. E aí você dá para esse paciente tomar esses medicamentos, eles vão ter menos quantidade de sono REM e essa parte de sono REM também vai intruir menos na vigília deles. Beleza. Partindo para o próximo grupo de desordens, são as desordens que cursam com alterações da respiração durante o sono. Então aqui é quando ocorre alguma anormalidade do processo de respiração durante o sono. Né? Então assim, quando a gente está acordado, a gente tem duas formas de respirar. A gente pode respirar de forma voluntária, que sou eu usando as minhas vias córtico-espinhais, que são as minhas vias volitivas que saem do meu córtex motor primário. Então eu tomo a decisão de respirar e comando isso para a musculatura de respiração. Isso vai por vias volitivas, então eu posso aumentar a minha taxa respiratória de forma voluntária. E eu também respiro de forma inconsciente durante o dia. Né? Então, todas as vezes que a gente está conversando, a gente está prestando atenção em outra coisa, que é a maior parte do tempo que a gente passa, a gente, na verdade, está usando vias inconscientes para respirar, que são reguladas através da comunicação de vários nervos entre si. Né? Tem várias aferências vagais, tem várias aferências do glossofaríngeo, distensão da nossa parede torácica, o grau de oxigenação do nosso sangue, e eventualmente se comunicam com o nervo frênico e com os outros nervos que vão controlar os músculos intercostais para regular a nossa respiração de acordo com a nossa necessidade. Isso acontece de forma inconsciente. Tanto que é impossível você prender o seu nariz e parar de respirar, porque você tem vias inconscientes e reflexas que vão assumir isso. Você eventualmente, se você fizer assim de forma volitiva, tentar parar de respirar, você eventualmente vai fazer um movimento reflexo de inspiração, tá? E durante o sono, o que acontece? As nossas vias volitivas, elas estão desligadas, que a gente está dormindo, então a gente não tem volição, mas essas vias inconscientes, elas continuam ativas. Então a gente continua respirando durante o sono. A tendência durante o sono, como a gente está mais parado, é que a gente tenha uma taxa respiratória, uma frequência respiratória mais baixa. Né? E a gente pode ter várias formas de ter prejuízos dessa respiração durante o sono. Tá? A gente pode ter, e a gente chama isso de apneias do sono, né? Que são dificuldades de respiração que ocorrem durante o sono. Isso pode acontecer por doenças do aparato neurológico, ok? Que podem ser lesões do quê? Por exemplo, das vias centrais de regulação do sono. Então a gente tem o nosso centro respiratório, que fica ali no bulbo. Se a gente tem uma lesão no nosso centro respiratório no bulbo, a gente não tem mais respiração inconsciente, e a gente só respira de forma consciente. É o que a gente chama de praga de ondina, porque tem o mito da ondina, que eu não lembro os detalhes, mas que ela amaldiçoou, acho que um ex-amante dela, alguma coisa assim, a não poder dormir, porque se ele dormisse, ele ia parar de respirar e ele ia morrer. E é isso que acontece. Se as pessoas que têm lesões no centro respiratório do bulbo vão dormir, elas eventualmente não conseguem ter drive respiratório para manter a oxigenação adequada. E elas podem vir a morrer por causa disso. Né? Esses pacientes precisam de aparelhos de assistência ventilatória durante o sono. Às vezes o paciente tem lesões das vias periféricas neuromusculares. Então a gente falou do centro regulador do sono inconsciente, que é esse centro respiratório no bulbo. Mas isso eventualmente se comunica com o quê? O nervo frênico e os outros nervos que controlam os músculos intercostais. E se você tem, por exemplo, uma lesão de segundo neurônio motor deles, como pode acontecer numa doença do neurônio motor, né? Uma esclerose lateral amiotrófica, você também não consegue respirar, você não tem força para respirar, porque você não consegue ativar esses nervos. Né? Isso vai afetar tanto
a respiração consciente quanto a inconsciente também. E você pode ter doenças musculares que vão afetar a respiração também, né? Miopatias que podem afetar os músculos intercostais, o externo, isso pode acontecer, e várias distrofias musculares, inclusive doenças musculares adquiridas também, a dermatomiosite, polimiosite, podem cursar com isso. Então tem várias formas de você ter lesões neurológicas no aparato motor, que controla a respiração, e você ter essas apneias do sono. E você também pode ter um problema de perviedade das vias respiratórias, que é o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Tá? A apneia obstrutiva do sono acontece por uma obstrução anatômica da via aérea durante o sono. Então, o que acontece geralmente? Geralmente, uma pessoa, e muito frequentemente uma pessoa que está obesa, né? Quando ela deita, principalmente quando ela deita de barriga para cima, em posição supina, o peso da gravidade, junto com o peso ali da gordura subcutânea, fecha e colaba parte das vias aéreas, né? Com isso, a contribuição de o quê? A língua, né? A língua fica com infiltração gordurosa nos obesos, tudo isso. A língua aumentada também fecha um pouco mais ali, e acaba que esse paciente tem o quê? Tem um espaço muito estreito para o ar passar. E uma das coisas que você começa a notar é que essa pessoa começa a roncar. Essa pessoa começa a roncar e tem episódios de apneia, em que realmente essa pessoa não respira. E essa pessoa faz o quê? Ela desoxigena durante o sangue, durante o sono, né? E isso, se ocorre de forma intensa, pode levar ao quê? Sonolência diurna, porque o sono da pessoa não é mais reparador. Essa pessoa pode ficar com hipertensão intracraniana durante o sono, porque fica com carbonacose, e o gás carbônico ele é vasodilatador no sistema nervoso central. Isso aumenta a pressão intracraniana. Esse paciente pode acordar com dor de cabeça, pode desenvolver inclusive edema de papila, né? Esses pacientes podem desenvolver complicações crônicas como hipertensão, como risco aumentado de diabetes, né? Risco aumentado de desordens psiquiátricas, depressão, estresse, ansiedade. Então tudo isso pode acontecer por causa de não respirar bem durante o sono, né? E esses pacientes, como é que você faz o diagnóstico? Você faz uma polissonografia com a avaliação da respiração do paciente, tá? Se o paciente tem sintomas, então ele tem a cefaleia matinal, ele ronca durante a noite, ele tem sonolência diurna, ele tem algum desses sintomas, se o paciente tiver 5 episódios de apneia por hora durante a polissonografia, você já pode dar o diagnóstico. E você pode dar o diagnóstico também em paciente que não tem nenhum sintoma daquilo, paciente que não percebe. Se ele tiver 15 episódios de apneia por hora durante a polissonografia. Como é que a gente faz para tratar isso? Então, assim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eventualmente envolve a perda de peso, né, quando a gente está falando da apneia obstrutiva do sono, e você pode usar aparelhos de assistência ventilatória. Os clássicos são os usos de aparelhos de pressão positiva. Você coloca máscaras, né, que fecham ao redor da boca e do nariz, e elas fazem uma pressão aérea positiva para manter aquelas vias aéreas mais pérmeas, né? Mudar de posição também pode ajudar. Barriga para cima obstrui mais as vias aéreas, dormir de lado acaba ajudando. Mas eventualmente muitos dos pacientes acabam precisando da máscara para o tratamento. Tá? Para as apneias neurológicas do sono, você tem também algumas alternativas, que se você não puder tratar a doença de base, você pode tentar algumas coisas, mas é mais difícil. Você pode tentar, por exemplo, marca-passo diafragmático para os pacientes. Coloca um marca-passo ali que é ativado e você consegue uma contração do diafragma em resposta àquilo. Esses pacientes frequentemente precisam de fisioterapia ventilatória, tá, para manter o estímulo nos músculos ventilatórios ao longo das doenças, por aí vai. Seguindo, para chegar ao nosso penúltimo distúrbio do sono, as alterações do ritmo circadiano. Então, vamos lá, as alterações do ritmo circadiano, elas são desordens do sono em que o problema do paciente não é dormir demais ou dormir de menos, nem nada disso. É o horário em que ele naturalmente tem sono e o horário que ele naturalmente acorda, né? Geralmente, a gente consegue alinhar o nosso ritmo circadiano de acordo com os horários que a gente tem e a exposição à luz solar que a gente tem, né? Então, se você sai de um lugar
que você estava acostumado a acordar num horário e dormir num horário específico, e vai para outro e que o fuso horário muda, vai começar o sol a nascer, o sol se põe em horários diferentes, a sua rotina de vida vai começar a ser feita em horários diferentes, e eventualmente o seu ritmo circadiano ele vai se adaptando, e precisa de algumas semanas para isso, lógico, mas ele vai se adaptando a você passar a naturalmente ter sono e acordar nesses horários determinados para a sua rotina. Só que o que acontece? Tem pessoas que têm relógios biológicos, né, ritmos circadianos, que eventualmente podem ter diferenças de fase com a rotina que elas estão. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o ritmo circadiano que tem uma fase atrasada. Então, essa pessoa naturalmente tende a acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais tarde do que seria o esperado para a rotina dela. Né? Isso acontece muito com pessoas adolescentes. Né? E ao longo da vida isso pode ir mudando. Então é muito comum quando a pessoa fica mais idosa, por exemplo, ele começar a ter uma fase adiantada, começar a acordar mais cedo e dormir mais cedo também. Né? E isso, a princípio, não seria problema nenhum, se a pessoa pudesse dormir e acordar e tivesse como controlar a rotina dela de acordo com a necessidade do sono. Só que o problema é que o quê? Às vezes essas pessoas têm rotinas, empregos ou sociais ou coisas assim, que necessitam que elas acordam e durmam em horários que o ritmo circadiano delas não consegue se adaptar para. E aí essas pessoas podem começar a ter experiências de cansaço, de sonolência diurna, de não ter um sono reparador, etc. Né? Tem também algumas situações interessantes, em que, por exemplo, pacientes que ficam cegos, eles não têm mais aquele estímulo da luz chegando na retina para falar quando é de dia e quando é de noite. Então eles podem começar a adotar. Isso acontece, por exemplo, se a gente for para uma caverna e ficar numa caverna sem exposição à luz solar, eles começam o ritmo circadiano deles a não obedecer mais aquele espaço de 24 horas, vai indo para 26, às vezes até 27, 28 horas. Né? Então esses pacientes podem começar a não obedecer mais os dias. Então isso é interessante de pensar que o nosso ritmo circadiano isso é preservado ao longo da evolução por vários animais e ao longo de todos esses milhares e milhares de anos que a gente está aqui nesse planeta, que as espécies estão aqui nesse planeta, os dias tiveram tempos diferentes. Né? Então você tem um mecanismo que consegue se adaptar para o tempo do dia mudar, é interessante também. Né? Porque você não tem um ritmo biológico fixo ali, você tem uma coisa que é adaptável. Então a presença da luz solar adapta a gente para o tempo do dia em cada local. Então se a gente se mudasse de planeta, por exemplo, a gente conseguiria adaptar o nosso relógio biológico àquele planeta. Porque a gente tem essa capacidade adaptativa de acordo com a nossa exposição de luz. E também, então, pacientes cegos podem começar a ficar com um ciclo irregular, não obedecer mais ciclos de dias e começar a dormir, 12, 14 horas seguidas e depois ficar acordado por 16 horas seguidas. Então eles não terem mais essa obediência, essa questão de sono e acordar de acordo com o sol se pondo e nascendo. E tem pessoas que desenvolvem demências em que você tem neurodegeneração dessas vias. E aí você não tem mais o quê? A regularidade. Por quê? Essas vias precisam de comunicações entre neurônios. Se você vai desenvolver uma demência, vai ficando avançada, você não tem mais resposta a esses estímulos. Esses neurônios vão degenerando e eles não vão mais conseguindo determinar o seu ciclo sono-vigília. Então, um paciente com demência, isso é uma coisa muito comum, que já teve experiência com paciente com demência, sabe disso, começam a ter um ciclo de sono totalmente irregular. Né? O paciente pode dormir por muitas horas, depois ficar acordado por muitas horas, e uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando cuidando de pacientes com demência é isso. Eles não têm mais aquele ciclo de sono que a maioria das pessoas saudáveis têm, de ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Né? Isso pode fazer exigências de cuidado específicas para esses pacientes. E a gente tem algumas desordens que podem ser extrínsecas também, causadas por fatores externos, né? Que é o caso do jet lag, aquelas pessoas que precisam trabalhar e estar mudando de fuso horário frequentemente, nenhum ritmo circadiano consegue se adaptar, né? A mudanças de fuso horário frequente, e essas mudanças de horário de trabalho. Então aquele paciente que, por exemplo, médico, a gente sente muito isso. Então, em um dia, você tem que estar 7 horas da manhã no hospital e ir embora às 5 horas da noite. Mas depois, no dia seguinte, você dá um plantão noturno. Você precisa ficar acordado durante a noite. Isso impede você de ter uma rotina de sono regular.
E isso pode causar uma alteração do ritmo circadiano. Tá? E a gente tem várias estratégias para tratar essas alterações do ritmo circadiano. Então a gente pode usar melatonina, então aqui é uma das poucas indicações de usar melatonina, né? Quando na hora mais ou menos que o paciente deveria ir dormir, ou um pouco antes, você dá melatonina para o paciente ali, para começar a criar como se fosse um mecanismo biológico mesmo, do relógio biológico, de produzir melatonina quando vai ficando mais escuro. Então você consegue adiantar um pouco a hora desse paciente dormir, se você der a melatonina para ele um pouco mais cedo, né? Ou então, se o paciente está dormindo muito cedo, você pode colocar a exposição à luz no paciente até mais tarde, e aí você consegue fazer ele dormir mais tarde. E a gente pode usar esses tratamentos de melatonina, exposição à luz, para tentar regular o sono do paciente de acordo com o que a gente gostaria, que o paciente gostaria que fosse o horário adequado para ele. Chegar no nosso último tipo de distúrbio do sono, a gente vai falar daqueles distúrbios do sono que cursam com alterações motoras durante o sono. Então, são desordens que fazem o quê? São caracterizados por movimentos e ou comportamentos, né, que são movimentos sequenciais, a princípio com a aparência de algum propósito, que ocorrem de forma normal durante o sono. Então a gente falou que durante o sono, a gente tem aquelas duas fases, o não REM e o REM. Geralmente durante o sono não REM, o paciente pode até apresentar alguns movimentos, né? Virar para o lado, mexer um braço, fazer alguma coisa assim. Geralmente são movimentos brandos, né? E são movimentos sutis. No distúrbio do sono REM, que é quando a gente tem aquela experiência de sonhos, aí não. Aí a gente já tem uma paralisia completa do corpo, exceto pelos olhos. Os nossos olhos continuam se mexendo durante o sono REM, durante os nossos sonhos, né? E aí, nessa fase de sono REM, então o paciente não tem que ter movimentos. Só que tem desordens que podem prejudicar os mecanismos normais de controle dos movimentos durante essas fases do sono. E aí, obviamente, a gente vai dividir sobre movimentos anormais que ocorrem no sono REM ou no sono não REM. E a gente pode dividir também a princípio do tipo de movimento. Então existem movimentos que podem ser simples ou movimentos complexos, que a gente chama de parassonias, quando são movimentos complexos, tá? São sequências de movimentos complexos a princípio, que parecem ter algum propósito, são como se fossem modelos de ações que você tem que são ativados ali durante o sono. O que são esses movimentos simples? São mioclonias do sono. Isso aqui todo mundo já teve uma época que, sei lá, já estava dormindo mal, não sei o que lá, pegou no sono, estava quase pegando no sono e de repente tem aquele movimento que parece um choque elétrico, parece um susto, né? Parece que você está caindo. Isso é uma mioclonia do sono, né? O bruxismo, né, um clássico movimento de contração do masseter, né, que pode inclusive fazer lesão de dente, né, causa de dor de cabeça quando a pessoa acorda. Isso às vezes pode ocorrer, o paciente ficar com uma contração excessiva ali da mandíbula durante o sono. Movimento periódico das pernas, que o paciente faz movimentos que parecem de pedalar das pernas enquanto está dormindo. Então aqui um exemplo de mioclonia do sono, muito comum em criança. Olha lá. Está dormindo e faz uma mioclonia, parece um susto, parece um choque elétrico. Se poucos, esses movimentos simples podem ser considerados normais, tá? Quando eles levam a algum prejuízo, por exemplo, o paciente acordar de forma repetida, ou o paciente começar a acordar com dor de cabeça, com dor na ATM, com dor de dente, machucar os dentes, desgastar os dentes, isso aí já são patologias que precisam ser tratadas, né? Às vezes o bruxismo você precisa inclusive fazer botox numa seta para deixar ele um pouco mais fraco, ou usar placas nos dentes para evitar que você tenha lesão. Já os movimentos complexos a gente vai dividir nas parassonias do sono REM, né, ou do sono não REM. Então aqui são movimentos complexos, são sequências de movimentos, são comportamentos que o paciente adota, tá? No sono REM, é fácil a gente imaginar o que acontece. O paciente começa a atuar os sonhos, né? Ele não tem mais aquela paralisia que ocorre durante o sono REM e ele passa a atuar os sonhos dele. Já no sono não REM, podem acontecer alguns outros distúrbios que a gente conhece de forma famosa, como, por exemplo, o sonambulismo, que o paciente está na fase de sono não REM, e de repente ele levanta, e ele ainda está dormindo, e adota algum comportamento, anda pela casa. Tem pacientes que fazem coisas complexas, por exemplo, abrir a geladeira e comer
tem gente que pega o carro e sai. Então já foram relatados vários e vários e vários comportamentos complexos ocorrendo na forma de sonambulismo durante o sono não REM. Outra coisa que pode acontecer é o terror noturno, que é o paciente, enquanto está dormindo, abre os olhos e grita, como se ele tivesse passado pelo maior susto, pelo maior medo da vida dele. Grita, chora, tem um terror noturno imenso. Depois ele volta a dormir e quando ele acorda, ele não lembra que aquilo ali aconteceu. Isso é muito comum em criança. Então aqui uma criança passando por um episódio de terror noturno. Ela começou a chorar, começou a gritar, os pais foram lá e ela está lá chorando, gritando, chorando, gritando. E isso não é um pesadelo, porque isso ocorre no sono não REM. Isso é um comportamento de medo que foi ativado de forma errônea durante esses episódios. Isso tende a ir melhorando com a idade, na maioria das vezes. E o distúrbio comportamental do sono REM, eu queria dar um pouco mais de destaque aqui, porque ele é importante para a gente aqui da neurologia, por alguns outros tópicos. Então, o distúrbio comportamental do sono REM é o quê? Um distúrbio de movimento complexo, uma parassonia, que ocorre durante o sono REM, aquele sono que a gente sonha. Aqui, basicamente, qual é o substrato patológico? Você perde a paralisia normal dos seus membros e do tronco que ocorre durante os sonhos. Né? Então, esse paciente passa, além de movimentar os olhos, a movimentar o corpo. Então, ele atua os sonhos. Isso leva o paciente a, obviamente, ter vários tipos de prejuízos. Então, aqui um paciente que coloca no YouTube os distúrbios de sono REM dele. O paciente se machuca. Olha só, esse paciente deu uma pancada na mesinha de cabeceira. Ele se machuca, ele cai da cama, ele machuca a pessoa que está dormindo do lado dele, o companheiro, a companheira dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de distúrbio, porque além de ser uma causa de sono ruim, ele pode ainda, inclusive, levar a lesões corporais do paciente e do companheiro. Né? E outra coisa muito importante do sono REM é a princípio das coisas que podem estar por trás dele. Então a gente sabe que o distúrbio comportamental do sono REM ele pode ocorrer como uma manifestação precoce de algumas doenças do cérebro, principalmente doenças relacionadas à alfa-sinucleína, né, alfa-sinucleinopatias. O mais clássico é a relação com doença de Parkinson. Então, pacientes que desenvolvem distúrbio do sono REM ao longo da vida, eles têm risco de que daqui a alguns anos eles tenham risco aumentado de desenvolver doença de Parkinson. Então isso pode ser um dos grandes biomarcadores pré-mórbidos para a doença de Parkinson. Tá? E às vezes os pacientes precisam de tratamento. Às vezes o tratamento pode ser só proteger ele, dormir com uma luva. Tem paciente que dorme em saco de dormir para não conseguir se mover muito, nem nada. Mas tem pacientes que você precisa fazer uso de terapia medicamentosa. E aqui é uma das indicações de você poder usar clonazepam, que eventualmente pode ajudar. E até melatonina, uma das poucas indicações aí de melatonina. E é isso que eu queria falar sobre sono.